Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos fazer fact-check. Pensões, a história da avó e ainda a eventual saída do euro. Eu lembro-me de uma lei das rendas, em que as pessoas idosas recebiam uma carta e se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço idosos, eu conheço o pânico que era receber uma carta de senhorio, eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas de senhorio porque não sabia o que é que lhe ia acontecer. Quando, no debate com Luís Montenegro, Mariana Mortágua recorreu à história da avó para falar da lei das rendas, soaram campainhas, logo na noite desse dia 6 de fevereiro. Será mesmo assim? Que história é esta? A avó de Mariana Mortágua ficou sem casa, ou poderia ficar sem casa? A lei abriu a porta ao despejo de idosos? A menos de um mês das eleições, o discurso político está apejado de verdades, meias-verdades, algumas incorreções e, claro, mentiras. Neste episódio, vamos olhar para alguns casos e perceber se confirmam ou não. Vou conversar com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 14 de fevereiro. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Alexandra, temos de falar de pensões. Ainda somos novos, Ricardo. É verdade, muito novos, deixa-me sublinhar. Os pensionistas são uma base muito importante do eleitorado do PS e o PSD e a AD estão muito preocupados, obviamente, com essa faixa do eleitorado, que é uma faixa que tem por hábito votar. Vamos começar aqui pela grande pergunta. Houve ou não houve corte nas pensões? Houve. Já está dada. Então, obrigado. Amanhã há mais história do dia. Isso ninguém nega, que houve um corte de pensões implementado tanto pelo PS como depois pelo governo PSD-CDS nos idos anos da Troika, que se prolongaram depois até por alguns anos ainda. Tudo começou em 2011, vou tentar fazer uma cronologia rápida, tudo começou em 2011 com a criação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade, ou a SES, ainda pelo governo socialista de José Sócrates. Começou a ser aplicada para pensões acima de 5 mil euros, que tinham um corte de 10%. Depois veio a Troika, o PSD-CDS na coligação ganharam as eleições e formaram um governo. O governo de Passos Coelho reforçou o corte da SES, ou o valor aplicado na SES. A SES foi evoluindo e agravou-se até chegar em 2014 a pensões acima de 1.000 euros, que tinham um corte de 3,5%, aumentando progressivamente para chegar aos valores de pensões acima dos 7.500 euros, com um corte de metade desse valor. Portanto, só na parte remanescente, quem recebesse um valor, imagine-se, de 8.000 euros de pensão, a parte entre 7.500 e 8.000 é que ficava cortada a 50%. Adicionalmente, houve um ano ainda em que os pensionistas não receberam 13º e 14º mês. Aliás, como os funcionários públicos, acabou por acontecer só num ano, em 2012, com Passos Coelho, já que o Tribunal Constitucional travou a possibilidade de não haver subsídios nos anos seguintes, até ao fim do programa de ajustamento, que era o que o governo pretendia. Houve outras medidas para pensionistas aplicadas no tempo da Troika, em relação a reformas antecipadas ou mesmo em relação à fórmula de fixação da idade da reforma, que foram implementadas e que prosseguem o seu caminho, mas houve outras travadas pelo Tribunal Constitucional que iriam levar a cortes maiores e que não aconteceram, o que, aliás, o PS também tem referido bastante nesta campanha eleitoral. Nós não vamos cortar um cêntimo a nenhuma pensão. Mas, Alexandra Machado, agora, recentemente também houve, eu vou chamar-lhe, artimanha do governo socialista a envolver pensões, ou não? Chamaste-lhe artimanha, houve quem chamasse o truque das pensões. E aconteceu nas reformas Eu gosto mais de artimanha. É uma palavra mais charã. E aconteceu nas pensões, ou nas reformas de 2023. Então o que é que aconteceu? A inflação em 2022 disparou,
o que resultaria, pela lei que determina a atualização das pensões, a um aumento das reformas de 7,8%, um valor bastante elevado. O Governo anunciou então, em setembro de 2022, que iria passar metade dessa atualização para janeiro, portanto incorporava na pensão metade desse valor e pagava em outubro, antecipando a outra metade. Mas o problema é que essa metade que foi antecipada em outubro não era propriamente não incorporava a pensão futura, era apenas um prémio, uma extraordinária, digamos assim. Era um bónus. O Governo defendeu na altura que assim cumpria a lei de atualização das pensões, mas não é verdade. O que era pago em outubro não iria ser incorporado na pensão, pelo que nos anos seguintes, 2024, 2025, por aí fora, o aumento era sobre apenas metade do valor que deveria ser considerado. Acabou a emendar a mão, mas já decorria o ano de 23, acabou em julho de 2023 por dar aos pensionistas a outra metade do aumento e incorporá-la no valor da pensão futura. Não deixa, no entanto, de ter tentado a tal artimanha. E nas promessas, nos programas, nos planos de ação, nesta campanha temos vários nomes para a mesma coisa, que no fundo são programas de governo. Algum dos partidos prevê cortes nas pensões? Estamos em eleições. Dificilmente alguém iria prometer, ainda por cima prometer, um corte de pensões. O que se fala, claro, é de subidas. A mais ousada, uma das mais ousadas é a do PCP, que promete um aumento ainda este ano de 7,5%, no mínimo de 70 euros para cada pessoa. Já disse que a medida custaria 1.600 euros por ano. O Chega também anunciou uma medida de 1.600 euros num ano, que é fazer equivaler a pensão mínima ao IAS, que é o Indexante de Apoios Sociais, que está em 509 euros mais ou menos, evoluindo depois até chegar ao nível do salário mínimo nacional. Mas, no geral, os partidos estão a prometer cumprir a lei da atualização das pensões, o que já não é mau, mas, enfim, é pouquinho. O PS deixa um compromisso, ainda assim, no seu programa, de ponderar com os parceiros sociais a introdução de outras variáveis económicas na indexação ou na fórmula de atualização das pensões, nomeadamente considerando a variação da massa salarial. Não se sabe como é que isto vai ser feito. Disse mesmo que era por negociação com os parceiros sociais, mas fica aqui já uma primeira abordagem. As promessas têm ainda andado muito em torno do complemento de solidariedade para idosos, que todos querem, obviamente, subir. E se falamos de pensões e de contribuições, podemos fazer aqui um desvio até aos impostos e àquela medida que já se tornou icónica da Iniciativa Liberal. É verdade que defende uma taxa única de IRS de 15% para todos? A Iniciativa Liberal quer uma taxa única de IRS de 15%, mas mantendo a isenção do salário mínimo nacional e não defende os 15% no restante rendimento já. Está a propor, na realidade, já o fez em propostas de alteração do Orçamento do Estado, que foram obviamente chumbadas, está a propor, na realidade, duas taxas neste seu programa eleitoral. Uma de 15% e outra de 28%. São taxas marginais e não efetivas. 15% sobre os rendimentos acima de 11.480 euros e abaixo de 21.321 euros, a partir do qual a taxa a aplicar seria de 28%. Portanto, na realidade, são três taxas. Uma de isenção de 0%, se quisermos, incluindo o salário mínimo nacional, 15% e 28%. E aquilo que o PAN defende é que haja uma progressividade, que é algo que não entra no léxico da Iniciativa Liberal. Aliás, quiseram alterar isso quando da revisão da Constituição, precisamente por saber que essa é uma medida contrária à própria Constituição. Mas Inês Sousa Real, a líder do PAN, acusa a Iniciativa Liberal de querer mexer na Constituição para acabar com aquilo que se chama de progressividade dos impostos. É verdade? Isso foi uma grande gafe da Inês Sousa Real num dos debates, porque quem propôs isso numa das revisões constitucionais foi o Chega, não a Iniciativa Liberal, que aliás manteve a progressividade da Constituição nas suas propostas de alteração. E, além disso, a proposta da Iniciativa Liberal, de facto, mantém alguma progressividade, muito menor do que a maior parte dos partidos, mas ainda assim tem alguma progressividade. Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Ainda temos de falar da Lei das Rendas,
da avó e de eventuais saídas do euro. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou a gozar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, vamos falar da Lei das Rendas, a chamada Lei Cristas. Que alterações, afinal, introduziu esta lei? Antes de começar a explicar, deixa-me rapidamente fazer um pouco de história. A Lei Cristas é uma alteração ao chamado Novo Regime de Arrendamento Urbano, NRAU, que foi criado verdadeiramente em 2006. Nós não estamos a ronronar, é mesmo o nome disto. É mesmo, NRAU, que veio substituir o RAU. Exato. O RAU foi criado em 1990 por um governo de Cavaco Silva. Ficou conhecido, então, em 2012, como Lei Cristas, essa alteração ao Novo Regime de Arrendamento Urbano. Aconteceu em 2012 e Assunção Cristas era a ministra com a pasta da tutela das rendas, digamos assim, era uma super-ministra com agricultura, mar, ambiente e ordenamento do território. E ficou Lei Cristas por causa da Assunção Cristas. Esta lei do arrendamento, o que é que mudou? Muito em traços gerais, veio determinar a possibilidade dos contratos de arrendamento antigos, os tais anteriores à lei de 1990, poderem ter aumentos de rendas e poderiam passar a estar sujeitos ao novo regime, facilitando também, por outro lado, a cessação desse contrato. Isso porque estavam congeladas essas rendas? Sempre estiveram, porque eram contratos vitalícios e sem... E havia alguma proteção prevista, alguma salvaguarda, por exemplo, para os mais idosos? Sim, havia uma proteção a quem tinha mais de 65 anos, a quem tinha uma incapacidade de 60% e ainda se salvaguardou os casos de carência económica, chamada carência económica, considerando-se um valor anual quem recebia 33.950 euros anuais. Se o inquilino invocasse apenas este último caso de carência económica, havia um regime transitório para que pudesse depois transitar para o novo regime de arrendamento urbano, o que acabou por nunca acontecer, porque foi sucessivamente sendo adiado até à sua revogação, agora no Mais Habitação do ano passado. Quanto às pessoas com mais de 65 anos e com incapacidade de mais de 60%, a situação ficou sempre protegida, mas a Lei Cristas determinou que os senhorios tivessem de escrever aos inquilinos e estes tinham de responder. E aí é que foi o busilis. Mas presumindo que a avó de Mariana Mortágua teria mais de 65 anos, podia obviamente ficar assustada com essa carta do senhorio, porque é normal que isso aconteça perante informação e desinformação, mas do ponto de vista legal, olhando para aquilo que diz a lei, não perderia a casa, é isso? O problema apontado é que os inquilinos podiam não estar a perceber o teor das cartas e podiam não responder à carta. E não respondendo à carta, o senhorio presumia que o inquilino ou não tinha 65 anos, ou não tinha incapacidade, ou não estava em carência económica. E nesses casos em que a presumia uma dessas situações, poderia depois aplicar um aumento de rendas e um prazo fixo para o contrato. Muitos casos foram para tribunal, os tribunais em alguns casos decidiram a favor do inquilino, mas ao certo não se sabe quantas pessoas caíram nesta situação de não terem respondido às cartas e por essa situação terem ficado sujeitas ao novo regime ou pelo menos ali a alguma situação de impasse e de preocupação. Havia ainda um outro tema que era o das obras. Foi um regime diferente que determinava a possibilidade das pessoas terem de sair de casas arrendadas para efeitos de obras profundas, tinham que ser profundas. Mas os senhorios teriam de arranjar alojamento alternativo a quem tivesse mais de 65 anos, que ficavam com os contratos suspensos até que as obras terminassem, depois voltariam à casa. Ou seja, Mariana Mortágua critica a lei das rendas, de Cristas. Houve notícias na altura dos jornais a dar conta de situações envolvendo pessoas com mais de 65 anos, mas a realidade é que estavam realmente protegidas. E já agora, Alexandra, num outro ponto que tem sido falado nesta campanha, a imigração,
Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, acusou André Ventura, o líder do Chega, de mentir quando afirmou que 30% da população de Braga é imigrante. Eu concorro por Braga. E o André Ventura, ainda há pouco tempo, fez uma afirmação que é: Braga tem 30% de imigrantes. Falso. São 3,3%. O líder do Chega errou? Pelos dados que a jornalista Marina Ferreira, da secção de política do Observador, cruzou, sim, Ventura errou, porque, de facto, fomos olhar para o distrito e para o concelho. No distrito de Braga, a população é de 846 mil residentes e há 28 mil imigrantes. Logo, o peso da imigração é de 3,3%, número utilizado por Rocha para acusar Ventura de mentir. Se utilizarmos os dados do concelho, o número não é tão baixo como os 3,3%, mas vai dar a qualquer coisa como 6,6% de peso dos imigrantes na população. Portanto, ainda assim, muito longe dos números de Ventura. E neste episódio da História do Dia, em que estamos aqui a fazer algum fact-checking, há ainda uma pergunta em jeito de acusação de André Ventura ao PCP. O Paulo não quer responder se quer sair do euro ou não. Eu estou a dizer que isso é uma fuga para a frente. Sabe porquê é que não quer responder? Porque está entalado. Porque sabe que quer sair do euro e não quer dizer aos portugueses que quer sair do euro. Entalado. Sim, porque sabe muito bem que a economia portuguesa entraria em ruína e os senhores defendem isso. O PCP, Alexandra, que fez parte da geringonça, quer que Portugal saia do euro? Pela leitura que nós também fizemos do programa do PCP, sim, parece que tudo leva para o caminho da saída do euro no programa dos comunistas, porque o PCP proclama a libertação do país da submissão ao euro e das imposições e constrangimentos da União Europeia. E isso só conseguiria se saísse efetivamente deste bloco. Ainda assim, todo o programa é feito, nos outros pontos, numa base em que Portugal está na União Europeia. Portanto, acaba por ser ali, de alguma forma, contraditório. Não parece haver dúvidas que o PCP quer sair do euro, mas fica em dúvida se quer o mesmo em relação à União Europeia. Mas uma coisa é certa, hoje em dia, conforme os tratados estão, sair do euro implicaria necessariamente sair da União Europeia. Isso mesmo deixou claro a Comissão Europeia quando a Grécia esteve em risco de sair. Os jornais, o Observador, as rádios, a Rádio Observador, as televisões vão fazendo trabalho de verificação dos factos e dos argumentos que vamos ouvindo no debate político. Ainda assim, há muita informação e desinformação, sobretudo nas redes sociais. Alexandra Machado, editora de Economia do Observador, que conselhos darias aos nossos ouvintes sobre aquilo que se diz, que se lê, por exemplo, nas redes sociais? Não posso ser só para lerem e ouvirem o Observador. Não, nem a História do Dia. Não chega. Bem, em primeiro lugar, o conselho que dou, e o primeiro conselho, é verem os debates. E depois de verem os debates, ficarem atentos às análises que são feitas sobre o que foi dito, até porque hoje a proliferação de órgãos de comunicação social a fazer a confirmação de dados é grande e é muito útil. E muitos destes temas e destes enganos, voluntários ou involuntários, acabam por ser debatidos e escrutinados pelos jornais, rádios, televisões, e é esse o papel da comunicação social, que não é feito de todo nas redes sociais. Obrigado, Alexandra. Obrigada eu, Ricardo. Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons recolhidos pela Rádio Observador e também retirados dos debates na SIC e na TVI. E este último recado é mesmo importante para nós. Siga-nos na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. Para nós faz mesmo a diferença. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.